Nós vamos falar agora sobre a crise diplomática na América Latina causada pela política migratória do Trump, essa lambança que os presidentes de esquerda da América Latina estão arrumando com o Trump porque querem criticar o Trump. Eu já expliquei para vocês que está mais do que óbvio que eles querem criar essa confusão, porque eles sabem que vão ter que bater com o Trump de qualquer forma, sabem que o Trump vai bater neles e eles quiseram se adiantar e arrumar uma confusão antes com o Trump para depois poder dizer que o Trump está retaliando porque eles estavam protegendo os imigrantes e não sei o que lá e coisa e tal. E essa estratégia é uma boa estratégia, tá? Não vou enganar vocês não, eles foram espertos. Existe um motivo pelo qual o pessoal fez isso daí, né? Exatamente essa ideia de tomar iniciativa, já que vai ter que brigar de uma vez, começa a iniciativa imediatamente, né? Você coloca o discurso nos termos mais favoráveis a você. Só que eles têm um problema com isso. O problema é que não tem nenhuma base as acusações que eles estão fazendo contra o Trump, nem o Petro, nem o Lula. Porque sempre foi assim. Aliás, o Trump assumiu faz 5 dias, nem mudou ainda os processos de deportação, as coisas todas. Esses deportados que chegaram agora, já estava tudo programado o processo deles, né? Porque tem dois tipos de deportados, na verdade. Tem um deportado que é recusado na imigração, então você chega no país e é recusado e você tem que voltar imediatamente. Esses deportados não são desse tipo. E tem os deportados que são depois capturados, né, estão ilegais no país, são capturados por algum motivo, cometeram algum crime, fizeram alguma coisa errada, ou foram pegos pela polícia migratória, e aí são deportados do país. Esses daqui são da segunda categoria, e são principalmente criminosos. Ou seja, cometeram crime lá nos Estados Unidos e por isso estão sendo deportados, né? Então, não tem mudança nenhuma. Sempre foi assim. No governo Biden foi assim, antes foi assim também. Esse pessoal fez aquela estratégia que eles estão acostumados de confiar na informação centralizada e vão quebrar a cara. Porque está todo mundo vendo que a história não é bem essa, né? Vamos entender esse caso aqui, eu vou focar nisso aqui. Eu não vou explicar a crise não, porque eu já falei sobre isso no vídeo do Petro, né? O Petro miou lá, o Gustavo Petro da Colômbia, né, fingindo que é macho e coisa e tal, não, que eu vou fazer tarifa também contra os Estados Unidos e coisa e tal, e voltou atrás bonitinho, pianinho, pediu desculpa aí seu Trump, tá tudo bem e coisa e tal. Enfim, não vou falar sobre a crise em si, eu vou falar sobre por que a esquerda está usando essa estratégia, qual que é a estratégia deles e por que vai dar errado. Essa notícia foi sugerida por meu amigo bêbado Cagou no Bidê, Peter de Minissaia rebolando do baile funk e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então só uma recapitulada rápida para o pessoal entender. Está tendo uma grande crise com essa questão dos deportados americanos, né? O Lula reclamando que eles chegaram no avião algemados, tadinhos deles, as vítimas da sociedade, né? Que estavam lá assim, na melhor boa vontade, coisa e tal, sem querer cometer um crime e foram deportados. Olha que coisa chata, né? Enfim, e vieram algemados e coisa e tal. O Lula está querendo fazer, o Lula, o Petro e outros líderes da América Latina fizeram um caso enorme com isso. E o Petro teve que voltar atrás. O Petro recusou os aviões americanos e coisa e tal. O Trump ameaçou sanções de botar tarifa de 25% nas importações. Fechou a embaixada, tá? Ontem não teve visto sendo emitido nos Estados Unidos. Todo agendamento de visto, de entrevista de visto para o visto americano não aconteceu, justamente porque fechou temporariamente e não ia reabrir até que, né, o Petro voltasse atrás com esse negócio. Imagina a dor de cabeça disso para os cidadãos colombianos, né, para as pessoas lá na Colômbia e coisa e tal. Enfim, criaram um caso danado. Eu falei para vocês, né, já expliquei o caso e já voltaram atrás e coisa e tal, já aceitaram o pessoal de volta. Mas aí uma coisa que eu acho curiosa de analisar isso aí é a estratégia por trás disso daí, porque está muito claro que foi uma estratégia, né? Ou seja, foram todos os presidentes da esquerda ao mesmo tempo, a Cláudia Sheinbaum lá no México, o Gustavo Petro na Colômbia e o Lula no Brasil. Exatamente o pessoal mais à esquerda que tem na América Latina, né? E todos ao mesmo tempo com o mesmo discurso, que tadinho dos imigrantes que vieram algemados e coisa e tal, e não sei o que lá. E é evidente que tem uma estratégia por trás disso. Qual que é a estratégia que eles estão tendo aqui? Como eu falei para vocês, o Lula sabe que vai bater de frente com o Trump. O Trump vai querer cobrar do Brasil liberdade de expressão, vai querer cobrar do Brasil o devido processo legal no caso Bolsonaro, vai querer cobrar do Brasil as investigações sobre o governo Lula, a corrupção no governo Lula. Então, eles já perceberam que vão bater de frente com os Estados Unidos, né? Que vai ter isso, né? Havia até uma expectativa antes, né, de que o Trump fosse fazer relações, ia manter relações cordiais com o Lula e coisa e tal. Só que no momento que o Trump não chamou o Lula para posse e chamou o Bolsonaro, ficou claro para o Lula que, olha, não vai ter jeito, a gente vai bater de frente com esse pessoal. E o Lula está muito impopular, né? A gente vai fazer um outro vídeo sobre a popularidade do Lula, está cada vez mais desabando. O Gustavo Petro na Colômbia, a mesma coisa. O pessoal está querendo impeachment dele lá,
a eleição lá está mais perto e não vai conseguir ganhar a eleição. Enfim, o que aconteceu nesse caso? Esse pessoal tentou a estratégia de bater neste ponto, porque embora eles não tenham razão neste ponto também, o Trump está correto, até porque o Trump não fez nada, né? Ainda nem começou o processo, se é que vai começar alguma coisa, eu já falei para vocês, eu acho que o Trump está fazendo muito esse negócio justamente para criar uma impressão de que ele está cumprindo a promessa dele de campanha, de deportar e coisa e tal, mas a verdade é que, cara, Estados Unidos é movido a imigrantes, cara. Os imigrantes que movem a economia, que ele sabe disso, o Trump não é burro, né? Ele está jogando esse negócio de botar, fala que vai deportar e não sei o que lá, não sei o que lá, mas na verdade o que ele vai fazer mais é um controle maior na fronteira, deportar mesmo, pouco provável que ele faça além dos criminosos, né? Criminoso tem que deportar mesmo, não tem esse negócio. De qualquer forma, o que está acontecendo aqui? Por que o Lula entrou nesse negócio? O Lula sabe que vai bater com o Trump, então o que ele quer fazer? Ele pegou esse caso, que embora ele não tenha razão, ele tem assim um arremedo de razão, né? É chato você ver o cara brasileiro voltando algemado, é uma coisa vexatória, coisa e tal. Por mais que o cara tenha cometido crime, por mais que o cara tenha entrado ilegalmente nos Estados Unidos, é uma coisa vexatória, o cara chegar de algema e coisa e tal. E daí eles estão com esse negócio, eles querem botar esse spin na briga do Lula com o Trump. Por quê? Porque quando o Trump começar a atacar o governo Lula por conta da liberdade de expressão, por conta de exigir liberdade de expressão, tratamento isonômico para as empresas americanas aqui no Brasil, exigir o respeito da lei no caso do Bolsonaro, exigir uma série de outras coisas aqui, o Lula vai poder falar, ah não, o Trump está retaliando porque a gente brigou com ele por causa dos imigrantes, entendeu? Eles vão jogar essa coisa aqui. Além disso aqui, e não é só ele, tá? O pessoal da América Latina toda aqui, ó, países da América Latina, adivinha que países? Só os esquerdistas, não tem, o Milei não tá nem aí para isso daqui, o Milei falou que é o correto. O pessoal que foi mandado, que tá ilegal para os Estados Unidos, né, tá ilegal. O cara sabia da escolha que ele veio fazer aqui, sabia do risco disso. Enfim, é o que é, né? É o que eu falo para vocês. Os Estados Unidos é um país muito acolhedor para estrangeiro, para imigrante. Desde que você faça a coisa legal, que você faça o processo todo legal. É difícil, eu sei que é chato, é complicado, e coisa e tal. Se você tiver antecedente criminal, tiver algum problema, é difícil de você vir, né? Mas enfim. Mas é o que é, né? É complicado para eles também de outra alternativa. Enfim, agora, repara o que eu quero trazer para vocês aqui. Ó, olha só essas manchetes aqui do pessoal esquerdista. Trump algema e acorrenta brasileiros, bolsonaristas calam. Olha o spin que eles estão dando nessa história. O Trump está machucando os brasileiros e os bolsonaristas não falam nada. Eles deviam ser patriotas, deviam ser contra o Trump. Eles são a quinta coluna, eles são infiltrados americanos no Brasil. Eles estão tentando jogar essa narrativa, né? Porque os bolsonaristas apoiam o Trump e nesse negócio todo eles estão dizendo que o Trump está machucando os brasileiros e coisa e tal. Aqui, olha essa outra aqui, ó. Fala de Bolsonaro sobre deportações envelheceu mal, porque o Bolsonaro falou que o Trump ia fazer, iam deportar os brasileiros, eu não sei o que lá, e o Jair Bolsonaro defendeu a promessa do Trump de expulsar milhões de imigrantes que estão de forma irregular no país e coisa e tal. Envelheceu mal, tá vendo a agressão aos brasileiros deportados e coisa e tal. Detalhe, a gente sabe que isso é besteira, como eu falei para vocês, isso aí sempre foi assim, os caras cometeram crime nos Estados Unidos, então, meu amigo, o cara quer o quê? Flor, um buquê de rosas, para ele voltar para o Brasil com um buquê de rosas e uma caixa de chocolate na primeira classe, em voo de primeira classe, coisa e tal. Não, meu amigo, você fez coisa errada, né? Enfim, a questão toda, isso sempre foi assim, foi na época do Obama, foi na época antes do Obama, desde 1980, que os voos de deportação são dessa forma, em aviões militares, com algemas e coisa e tal. Então essa é a questão, né? Não tem nenhuma novidade nisso daqui. Por que esse pessoal está jogando essa narrativa? Eles estão querendo justamente, eles sabem que vão brigar com o Trump, sabem que vão brigar com os Estados Unidos, já abriram isso daí, parece que já tá claro na esquerda que a alternativa que eles têm vai ser brigar com o Trump, e vai acontecer aquilo que eu falei para vocês, a gente vai cair no colo do eixo do mal, né? Porque vai sobrar pra gente no resto do mundo Irã, Rússia e Coreia do Norte, e pronto. Irã, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, né? Os países socialistas aqui, que vai ser o pessoal alinhado com o Brasil. Nem a China vai aceitar se alinhar ao Brasil, porque sabe que a China depende dos Estados Unidos no final das contas, né? O pessoal aqui está fazendo exatamente o que eu falei para vocês que iriam fazer, e é o pior para o Brasil, porque o Brasil vai acabar excluído desse negócio, nessa briga infantil do Lula contra o Trump. E por que o Lula vai brigar com o Trump? Porque ele não tem alternativa. Se ele não brigar com o Trump, ele vai ser obrigado a, primeiro, garantir liberdade de expressão aqui no Brasil, as empresas americanas não vão poder ser fechadas e coisa e tal, e igualdade de condições para o Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro vai ter que concorrer à eleição de 2026, e o Lula sabe que perde nessa situação claramente.
Então, para o Lula é inaceitável esse tipo de coisa. A única chance que ele tem é bater com o Trump. E aí ele está usando aqui aquilo que eu sempre falo para vocês. O caminho para o comunismo no Brasil é o anti-americanismo. Essa frase, essa ideia foi trazida de um livro sobre o golpe de 64. Né? Como eu falei para vocês, eu não acredito que os comunistas conseguiriam dar um golpe em 64 aqui no Brasil. Eles não tinham apoio das Forças Armadas, não conseguiriam dar esse golpe. Mas que tinha gente que queria dar o golpe, evidentemente que tinha. E tinha o serviço secreto da Checoslováquia aqui no Brasil, que fez um estudo muito grande aqui. A conclusão do cara era essa. O caminho para o comunismo no Brasil é o anti-americanismo, é você bater nos Estados Unidos. O brasileiro tem uma espécie de complexo, né, talvez de inveja, alguma coisa assim. Porque realmente, para pensar, o Brasil e os Estados Unidos têm mais ou menos a mesma idade, né, o mesmo tamanho, a mesma história, muito similar, né, foram colonizados pela Europa, tem índios, tiveram a escravidão de negros, né, uma mácula muito grande na história do Brasil e dos Estados Unidos. Se você olhar a nossa história, Brasil e Estados Unidos, é tudo muito parecido. E como é que pode os Estados Unidos hoje ser uma super, ultra, mega potência e coisa e tal, e o Brasil ser ali um país eco de terceiro mundo, que não está nem disputando, não está nem no mesmo campeonato. E mais do que isso, se você pegar até os anos 1800 e alguma coisa ali, se você pegar a economia do Brasil e dos Estados Unidos, era mais ou menos a mesma coisa, meu amigo. Não tinha muita diferença, não. A coisa começou a degringolar mesmo, foi final do século XIX e o século XX. Ali que os Estados Unidos disparou e o Brasil ficou para trás, né? E eu culpo o Getúlio Vargas e também o golpe da República no Brasil. Se não tivesse essas duas lambanças que foram feitas no Brasil, o Brasil teria outra história completamente. Mas, enfim, é sempre uma especulação isso. Ninguém sabe como seria a história de outra forma. A verdade é que os Estados Unidos acertaram muito. O problema do Brasil é que o Brasil errou muito. Então não tem nada de intrinsecamente, não é que o brasileiro seja mais burro ou o brasileiro seja menos capaz, não tem nada disso. A questão é erro governamental mesmo. O Estado brasileiro partiu para o socialismo, para essa coisa de Estado resolver os problemas, e isso nunca resolveu o problema em país nenhum do mundo. Os Estados Unidos apostaram na iniciativa privada, apostaram nas próprias empresas fazendo as coisas, e isso dá certo, né? Enfim, mas aí gera no brasileiro essa espécie de sentimento de inveja, de não sei o que lá, não, Estados Unidos é ruim e coisa e tal, e muita gente da direita cai nisso, cara. Você vê vários, até youtubers de direita por aí, falando, não, porque os Estados Unidos que elegeu o Lula, porque não sei o que lá. Eu falo para vocês, não foi isso não. Longe disso. O governo Biden, os democratas tinham interesse na eleição do Lula? É lógico que tinham. Deram ajuda a algumas ONGs brasileiras? É lógico que eram. Mas o Lula foi eleito pelo STF, pô, todo mundo sabe. Foi a elite aristocrática socialista de Brasília que quis eleger o Lula, né, que resolveu que tinha que tirar Bolsonaro de qualquer jeito, e como só o Lula tinha voto para tirar Bolsonaro, tiveram que desfazer a coisa toda lá, tiraram o cara da cadeia, descondenaram o cara, botaram o dedão na balança lá para eleger ele. Então, os Estados Unidos têm culpa nisso daí. O governo Biden pode dizer que tem alguma coisa, mas é muito pouco nisso daí. A culpa é essencialmente do STF, do Brasil mesmo. Agora, o que o Lula está querendo fazer? Está querendo jogar essa carta do anti-americanismo. Não que se você é patriota, você tem que ser contra o Trump. Ah, mas o Trump está exigindo que o Brasil tenha liberdade de expressão e não sei o que lá, e eu quero liberdade de expressão também. Ah, não pode, você é a favor do Trump? Não, tem que se bater no peito e dizer que isso é Brasil e não sei o que lá. Só que essa estratégia dele, cara, eu vou te falar para vocês, não é uma estratégia ruim, tá? Eles estão tomando iniciativa nessa briga, porque eles sabem que vão ter que brigar com o Trump mais adiante. Seria muito pior começar com o Trump brigando contra eles. Então eles estão começando a briga agora para poder dizer que tem esse motivo, né? Tadinho dos brasileiros, algemados e coisa e tal. Então não é uma estratégia ruim, mas é uma estratégia que funcionaria muito melhor na era da informação centralizada. Por que esse pessoal faz isso? Porque a coisa de 20 anos atrás, a Globo falaria todas essas coisas ruins sobre o Trump, sobre a deportação do Trump, e não teria ninguém para lembrar vocês de que, olha só, isso aqui sempre foi assim aqui, ó. Governo Lula recebeu 32 voos com deportados durante a gestão Biden, mostra levantamento. Não foi só durante a gestão Biden, não, durante a gestão Obama, Clinton, George Bush, desde 1980 que o governo americano manda esses aviões com deportados para o Brasil. É uma prática comum, é uma prática corriqueira com todos os países da América Latina. Isso só reflete o fato de que tem um monte de brasileiro que tenta entrar ilegal nos Estados Unidos. A verdade é essa, tem mesmo um monte de brasileiro que tenta entrar ilegal nos Estados Unidos.
Aí, ou seja, o problema é a fragilidade dessa acusação que eles estão falando, né? E o fato de que eles não têm mais a mídia tradicional. Lembra, esses pessoal estão acostumados com um ambiente em que eles determinavam a narrativa e ninguém ia contestar essa narrativa. Agora você vê o Terra contestando a narrativa, o Terra é esquerdista. Mas por quê? Porque isso aqui já passou na internet, já está todo mundo sabendo que era a mesma coisa antes e coisa e tal. Na Colômbia, a mesma coisa aqui, ó, o HN Plus, que é um jornal lá da Colômbia, falando aqui, ó, que durante 2023 e 2024, o Gustavo Petro permitiu dezenas de voos com colombianos repatriados pela administração Joe Biden entrarem no país, inclusive com passageiros esposados. Eu achava que esposados era casados, mas não, esposados é algemados, tá? Que relação estranha no espanhol, né? Entre algema e esposa, né? Não sei por que eles tiveram essa ligação assim, mas enfim. De qualquer forma, o que está dizendo aqui é que o Gustavo Petro sempre deixou isso. O Lula sempre deixou isso. Então por que agora estão reclamando desse avião específico que veio com o Trump, que, diga-se de passagem, são processos anteriores, né, que já vinham da administração Biden? O Trump está fazendo um recrudescimento aqui da busca por ilegais aqui nos Estados Unidos, mas a verdade é que se você olhar o número de ações do ICE, por enquanto, mudou muito pouco, não teve muita coisa, né? E é o que eu acho que vai acontecer mesmo. Então o Trump vai fazer uma festinha, vai falar que deportou todo mundo, fechou a fronteira e não sei o que lá. Mas, cara, os Estados Unidos depende de imigração, imigração é central aqui. Então, o que eu acho? Essa estratégia da esquerda é uma estratégia que faz sentido, eles sabem que o anti-americanismo é o caminho para o comunismo, eles querem trazer a população... Lembra, essa coisa é sempre assim, eles não precisam convencer a esquerda já está convencida com eles. Eles não vão convencer a direita não vai se convencer com eles de qualquer forma. Eles estão tentando influenciar o pessoal do meio do caminho, o pessoal que não é nem direita nem esquerda. E aí, com esse discurso do anti-americanismo, que o Trump é malvadão e está maltratando os brasileiros e coisa e tal, chega a ser curioso, né? Porque o pessoal quer jogar essa carta do patriotismo, mas se você parar para pensar, a pessoa que saiu do Brasil para emigrar para os Estados Unidos, legal ou ilegalmente, ela não dá tanto valor para o Brasil assim, né? Para pensar, por óbvio, né? Senão ela ficava no Brasil, né? E eu falo isso muito tranquilo, porque eu também não sou patriota. Eu acho, a minha visão é que importante é o bem-estar do indivíduo. O país em si, tô nem aí. Os indivíduos, eu torço muito para o Brasil, os indivíduos que moram no Brasil serem muito ricos e muito felizes. Se o governo vai ser forte, se o Brasil vai ser forte, vai ser fraco, eu não estou nem aí. Os indivíduos é que são importantes. Chega a ser curioso, né, esse negócio, porque não faz sentido esse ponto deles, né? E é o que eu falo para vocês, é exatamente isso. Esse ponto deles não faz sentido, eles não vão conseguir colar essa história, porque realmente está muito estranho isso daí. É lógico que eles vão tentar falar isso quando o Trump vier com medidas contra o Brasil, seja por conta do Bolsonaro, por conta da liberdade de expressão, por conta de qualquer outra coisa. Eles vão dizer que isso é retaliação, porque a gente estava brigando pelos imigrantes brasileiros e coisa e tal, aqueles patriotas, tem que ser patriota e não sei o que lá. Isso é outra coisa que dói nesse pessoal, né? Porque eles queriam, né? A direita sequestrou o patriotismo, né? O patriotismo é visto como de direita no Brasil. E a esquerda não gosta disso, a esquerda ficou chateada, né? Que perdeu a bandeira do Brasil, perdeu as cores do Brasil para a direita. Enfim, patética essa tentativa deles. Para mim, é uma estratégia que faz até algum sentido, mas eles implementaram muito mal porque escolheram um ponto muito frágil para bater no Trump. No final das contas, a emenda vai ficar pior do que o soneto. Se eles estivessem na era da informação centralizada, pode ser que eles conseguissem enrolar essa desculpa. Mas agora, na época da informação descentralizada, todo mundo está sabendo que não mudou nada. O que está acontecendo agora com o Trump acontecia com o Biden, acontecia com os presidentes anteriores. Então, por que de repente, essa indignação toda do Brasil, da Colômbia, da CELAC, né, que países da América Latina marcam reunião para reagir a Trump, não sei o que lá? Vão reagir a Trump, vai ser muito engraçado. Depois da lapada que o Gustavo Petro tomou, eu tô torcendo, vai lá Lula, reage aí Lula, reage ao Trump, isso mesmo, bota sanções dos Estados Unidos, ameaça isso, ameaça aquilo. Aliás, eu vou falar da ameaça do Lewandowski, também vou falar em outro vídeo, mas muito engraçado esse troço, cara, realmente, vai lá Lula, você é capaz, você é macho Lula, mostra que você é macho, peita o Trump Lula.